A história da Torre de Babel, contada no livro de Gênesis, capítulo 11, é uma narrativa repleta de mistério e profundidade que explora o relacionamento entre a humanidade e Deus em um período após o dilúvio de Noé. Nesse tempo, a terra estava começando a ser repovoada e as pessoas ainda viviam como uma só comunidade, compartilhando uma única língua e cultura. Esse fato criava uma unidade entre os seres humanos e, com isso, eles estavam crescendo rapidamente em ambição, mas também em orgulho. A cidade de Babel se tornaria o cenário de uma tentativa ousada da humanidade de se exaltar diante do próprio Criador. Com o crescimento da população e a expansão de suas habilidades, os homens começaram a migrar em direção ao leste, até encontrarem uma vasta planície na terra de Sinear, onde decidiram se estabelecer. Ali, se uniram em um grande projeto que visava consolidar o poder e a identidade da humanidade. A ideia era criar uma cidade magnífica que simbolizasse sua força, e no coração dessa cidade eles planejavam construir uma torre gigantesca que alcançaria os céus. Para isso, escolheram usar tijolos queimados em vez de pedras e betume em vez de argamassa, o que representava uma inovação tecnológica significativa para a época. À medida que as obras avançavam, a torre crescia cada vez mais, tornando-se um símbolo claro da ambição humana. Os homens acreditavam que, com essa construção, poderiam chegar ao céu, superar seus próprios limites e, de certa forma, desafiar a ordem estabelecida por Deus. Não era apenas uma questão de construção física, mas de elevação espiritual e social. Eles buscavam um nome para si mesmos, algo que transcendesse sua condição terrena e lhes garantisse uma posição de poder e reconhecimento sobre toda a terra. Era um grito de independência e autossuficiência. Entretanto, o que esses homens não compreendiam é que, em sua busca pelo poder e pela glória, estavam ignorando o papel de Deus em suas vidas e no mundo. Eles acreditavam que poderiam alcançar tudo com suas próprias mãos, esquecendo-se de que era Deus quem detinha o verdadeiro controle sobre o destino humano. A torre era, na verdade, uma expressão do orgulho e da rebeldia do coração humano, uma tentativa de se igualar ao Criador, desconsiderando a relação de dependência que sempre deveria existir entre o homem e Deus. Deus, observando os corações e as ações dos homens, percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Embora a torre estivesse longe de ser uma ameaça para ele, era um sinal claro de que o orgulho humano estava levando a humanidade por um caminho perigoso. Se as pessoas continuassem unidas dessa forma, acreditando que poderiam conquistar tudo sem Deus, estariam caminhando para sua própria destruição espiritual. Então, Deus decidiu intervir para proteger os homens de si mesmos, como um pai zeloso que impede o filho de se machucar ao tocar o fogo. Assim, o Senhor desceu à terra para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Ele reconheceu que, enquanto eles compartilhassem a mesma língua e fossem tão unidos em seus propósitos, nada lhes seria impossível, por mais grandioso ou desafiador que fosse. Mas essa unidade, baseada no orgulho e na autossuficiência, era perigosa e poderia levá-los a distanciar-se completamente de Deus. Foi então que ele decidiu confundir a língua dos homens, fazendo com que eles não conseguissem mais se entender uns com os outros. A confusão das línguas foi um golpe devastador para o projeto da torre. De repente, as pessoas não podiam mais comunicar-se com seus colegas de trabalho, tornando impossível coordenar os esforços para continuar a construção. O que antes era uma obra de cooperação harmoniosa transformou-se em caos. Os trabalhadores começaram a discutir, a se frustrar e, finalmente, a abandonar o projeto. A unidade que antes existia entre eles foi destruída e, sem comunicação, a grandiosa cidade e a torre que deveria alcançar os céus foram deixadas inacabadas. À medida que a confusão aumentava, as pessoas começaram a se dispersar por toda a face da terra, cada grupo seguindo seu próprio caminho, levando consigo sua nova língua. Esse evento não apenas marcou o fim da construção da torre, mas também o início da dispersão das nações e a formação das diferentes culturas e línguas ao redor do mundo.
O lugar onde tudo isso aconteceu foi então chamado de Babel, que significa confusão, pois ali Deus confundiu a linguagem de toda a terra. A história da Torre de Babel traz lições profundas sobre os perigos do orgulho e da tentativa humana de se exaltar acima de Deus. A torre, que deveria ser um monumento à grandeza dos homens, tornou-se um símbolo da divisão e da fraqueza humana quando separados da orientação divina. Ao tentar alcançar os céus por conta própria, os homens perderam o dom mais precioso que tinham naquele momento, a unidade. Eles esqueceram que a verdadeira elevação só é possível através de uma relação de humildade e reverência para com Deus. Esse episódio também revela a misericórdia de Deus, que intervém não para punir severamente, mas para proteger a humanidade de seu próprio orgulho. A confusão das línguas não foi um ato de vingança, mas uma correção, um redirecionamento que impediu que a humanidade se perdesse completamente em seus próprios desejos de poder. Deus sabia que, enquanto continuassem unidos no orgulho, os homens poderiam causar um mal ainda maior. Ao dispersá-los, Ele permitiu que, em sua diversidade, eles buscassem novamente a verdadeira fonte de sabedoria e direção, o próprio Deus. A dispersão da humanidade pela terra foi também um cumprimento da ordem que Deus havia dado a Adão e Eva no início dos tempos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. Em vez de se concentrar em um único lugar, a humanidade se espalhou, preenchendo as diferentes regiões da terra, como era o plano original de Deus. A torre, então, foi um marco não apenas de divisão, mas também de uma nova fase no desenvolvimento da humanidade. Ao longo dos séculos, a história da Torre de Babel tem sido interpretada de várias maneiras, mas sua essência permanece inalterada. É um lembrete de que a autossuficiência humana, quando desconectada de Deus, leva à confusão e à ruína. O orgulho nos faz acreditar que podemos alcançar qualquer coisa por nós mesmos, mas essa crença é ilusória. Somente com humildade e reconhecimento da soberania divina podemos realmente prosperar e alcançar o propósito para o qual fomos criados. Assim, a Torre de Babel se destaca não apenas como uma história de um evento antigo, mas como uma lição para todas as gerações. Ela nos adverte sobre os perigos do orgulho e nos chama de volta à humildade e à dependência de Deus. Em um mundo onde muitas vezes buscamos construir nossas próprias torres de sucesso e reconhecimento, somos lembrados de que, sem Deus, essas construções não podem perdurar. Apenas quando colocamos nosso foco nele é que encontramos verdadeira segurança e propósito. Portanto, a história de Babel continua viva em nossas vidas cotidianas, desafiando-nos a refletir sobre a forma como conduzimos nossos projetos e ambições. Ela nos convida a perguntar: estamos construindo algo que glorifica a Deus ou algo que glorifica apenas a nós mesmos? Essa é a pergunta que, assim como para os antigos construtores de Babel, devemos fazer a cada passo de nossa jornada.